Consciente e Responsabilidade, Psicanálise do século XXI, de Jorge Forbes. O novo lançamento da editora Manoli é uma obra para ser aplicada nos consultórios por psicanalistas ou estudada por universitários da área. No entanto, apesar de originar-se de uma tese de doutorado, também livro de provocações para um jurista, um sociólogo ou um antropólogo. O jornalista, o educador e o empresário podem encontrar no livro insights de compreensão do novo laço social em que vivemos. Enfim, é para quem almeja encontrar soluções, não em fórmulas padronizadas de qualidade de vida, mas sim na responsabilidade por uma vida qualificada. Hoje, para lançar o livro aqui na CPFL Cultura, teremos um bate-papo entre Jorge Forbes e a nossa convidada, professora e pesquisadora Leda Tenório da Mota. Após a exposição do tema, os convidados responderão às dúvidas, questões colocadas pelo público. Pedimos o favor de desligarem os celulares e lembramos que depois nós teremos uma sessão de autógrafo, mas isso será depois. Então vamos iniciar, vamos sem mais, chamar ao palco aqui o Jorge Forbes, ilustre conhecido nosso, e a professora convidada, Leda Tenório da Mota, para dar início ao encontro. Vamos recebê-lo com aplauso. Obrigada. Não repare que as minhas notas são caóticas, mas o pessoal já combinei. Tá com o microfone, está todo mundo escutando. É mesmo? Que eu queria te avisar de um evento aqui. Ok. Você queria avisar o quê? Que as minhas notas são estranhas, mas não será filmado. Ah, eles não vão fechar em cima. Começo eu? É? Ok. Boa noite a todos. Eu sou Leda Tenório da Mota. Queria agradecer à CPFL e o Jorge Forbes pelo convite para participar desse lançamento. Como eu sou, junto com o que aparece como informação sobre a minha pessoa no convite do evento, uma resenhadora de livros, é uma das coisas que eu mais faço hoje em dia, me ocorreu que o que poderia ser útil aqui essa noite seria fazer uma espécie de resenha, sabe? De inconsciente e responsabilidade, mas não temam, muito sucinta, econômica. Bom, e assim, com essa pequena resenha, não só dizer a vocês e ao Forbes como eu vejo esse livro, mas submeter alguns destes meus comentários aos comentários do autor. Okay? Jogar a bola, enfim, para você. Então, vamos lá. Eu queria começar dizendo que, para mim, vamos dizer assim, na minha resenha, se há um diferencial de inconsciente e responsabilidade em relação a tudo, ou quase tudo, vamos dizer, não sejamos totalizantes, não sejamos definitivos, em relação a quase tudo, eu diria, que se faz no Brasil em matéria de apresentação da psicanálise, esse diferencial é, antes de mais nada, para mim, o estilo. Então, a minha resenha começaria assim. Estamos diante desta coisa mais para-rara nas prosas teórico-críticas que nos cercam, um trabalho escrito, não diria bem escrito, porque isso eu acho que não é um elogio, é um demérito, um trabalho escrito, em que se sente a marca da escritura, ou o senso da escritura, mais que isso, um trabalho escrito é aquele que carrega o senso da escritura, e não o belo escrever. Bom, nesse sentido, e sem nenhum favor, eu sigo dizendo que inconsciente e responsabilidade, talvez porque convoque de sair dos préstimos da provocação, tanto assim que já na abertura da introdução surge uma primeira subseção que é intitulada Provocações Psicanalíticas, não é isso mesmo? Bom, então talvez porque convoque de saída a provocação, o livro marca uma interessante posição entre as produções do seu meio, pela qualidade das formulações. É o meu primeiro ponto, voltando ao anterior. Eu sinto aí essa coisa que é realmente rara, a qualidade da formulação, o senso da formulação, novamente.
Bom, a começar, eu quero trazer aqui um exemplo muito simples, por esta fórmula desabusada e tanto mais contundente, que, aliás, é central no livro, O Homem Desbussolado. Né? Fórmula que o autor, aqui ao lado, não teme trazer direto do francês, débussoler. Né? No francês é comum, para a gente sou estranho, e isso é feito de estilo. Não teme trazer do francês para aplicá-la ao sujeito contemporâneo, ou ultracontemporâneo, ou pós-moderno, como queiramos chamá-lo. Lá no programa de comunicação e semiótica da PUC, onde eu trabalho, se fala disso tudo, segundo a linha teórica de cada professor, de cada autor. Então, são tantas que eu prefiro falar simplesmente no homem atual. É o que eu vou preferir aqui. Mas, então, o autor não teme trazer direto do francês débussoler esta fórmula, desbussolado, para aplicá-la ao homem atual, sem medo de conceder-se tal liberdade, nem de pecar contra o vernáculo, nem do efeito junto aos bem-pensantes. E eu adoro isso. Bom, mas há ainda por toda parte neste livro, que eu aqui sigo resenhando, frases surpreendentes, como esta que eu selecionei entre muitas do gênero. Eu leio Forbes. A psicanálise lacaniana leva cada um de nós a encontrar na vergonha o seu ponto de ancoragem. Então, sobre essa frase, queria dizer o seguinte, que, primeiro, francamente, não se encontra em qualquer lugar frases assim. Segundo, isso denota, esse tipo de frase denota um crivo muito próprio, uma certa altivez discursiva, eu diria. Assim como o próprio título do livro, Inconsciente Responsabilidade, onde não é nada, inconsciente vem antes, quando geralmente o que nós encontramos são títulos mais enfatuados, como assim, moral e psicanálise, ou ética e psicanálise, sobre ética e psicanálise, onde ética vem antes, delimitando as hierarquias, penso eu, de algum modo, e submetendo a psicanálise a um outro discurso que não o seu, ou fazendo-a ser falada por outras áreas. Bom, estamos então diante de um autor com estilo, ou de estilo, fato que, além de sua virtude intrínseca, tem ainda, para mim, a virtude de assinalar a realidade e a importância do estilo na linha psicanalítica que está aqui em apreço, que é a lacaniana. Que está aqui em apreço e em balanço perante as questões do mundo atual. Né? Já que essa linha, a lacaniana, foi inteiramente conduzida e entregue, como muitos sabem, se não certamente todos, dentro de um discurso talhado. Na verdade, eu diria, dentro do mais talhado dos discursos. Fosse ele escrito ou oral, e geralmente era oral, né? E mais interessante ainda, porque era talhado, sendo oral. Então, eu acho que é uma homenagem à linha, mas que isso é uma sintonia com a linha. O Lacan era um sujeito atento ao significante e que pedia atenção ao significante. Aliás, que ressinalizou a psicanálise lacaniana às custas de algumas ressignificações e reformulações, e muitas delas servidas da palavra significante. Então, atento ao significante, pedindo atenção ao significante, com a vantagem, viu, Jorge, que eu diria, mais uma vez sem nenhum favor, que ao recuperar a dimensão do estilo lacaniano, você não incorre no lacanês, que é o contrário do estilo. Eu tenho escrito isso em alguns artigos meus sobre o lacanês. É o contrário do estilo, porque o lacanês é a ausência do autor. Não é mesmo? Continuando. Para ir depressa, eu fico só nesses exemplos refrescantes. Nem preciso, né? Então, também não quero passar aqui um tempão resenhando. Eu tenho várias perguntas para você, como você sabe. Não preciso fazer todos. Imagino que haverá outras tantas da parte do auditório, mas eu vou sim. Então, me dá aqui mais um certo tempo e vou dizer, caminhando, que são esses os exemplos que eu escolhi trazer e que eu chamo de refrescantes, porque realmente isso traz uma injeção de frescor para os textos sobre psicanálise que saem por aí, que eu conheço. Fico nesses exemplos e passo a um segundo ponto da minha resenha, que é o seguinte ponto. Outra particularidade deste livro, que me parece que o singulariza completamente, como proposta de reflexão sobre o mundo atual e os seus sintomas, é trabalhar fora do catastrofismo e das notas moralistas que costumam acompanhá-lo, mesmo quando discretas.
mesmo quando simplesmente apontar a questão da injustiça da sociedade em que vivemos. O que já é levar a psicanálise dentro de um choque paradigmático, eu diria, para ser falada por um outro campo que não é o seu, e o que já é uma nota moralizante discreta, na minha opinião. Então, trabalhar fora do catastrofismo. Assim, outra surpresa que este livro nos reserva é que, se era de se esperar de alguém que está tratando do mundo desbussolado, aqui definido como sendo aquele em que desapareceram os grandes valores verticais profundos do passado e se estabeleceram laços horizontalizados, é uma expressão sua, construídos sobre as ruínas da autoridade, é isso, não é? Se era de se esperar de alguém que está falando desse mundo e seus sintomas, né? Desde a psicanálise, e, portanto, a possibilidade ou a esperança de uma certa cura, entre aspas, que essa pessoa levantasse um testemunho contra o presente, o que temos é uma ironização das denúncias do pandemônio. Para usar aqui, viu, Forbes, esta outra expressão do seu vocabulário, para usar aqui esta outra expressão do vocabulário Forbes, os temerosos do pandemônio. Não existe esse temor do pandemônio na sua maneira de assinalar os sintomas do mundo contemporâneo. E uma outra coisa que nós temos, que também temos junto com esta anterior, são observações como as das páginas 134, 135, 136, que eu resumo aqui, no sentido de que as pessoas, você escreve isso e eu gosto muito disso também, as pessoas não estão assim tão desregradas, tão desarvoradas, nem os adolescentes estão assim tão desorientados quanto querem fazer crer as novas religiões, e que angariam jovens, né? E tem, inclusive, aí, hoje em dia, ramos do protestantismo jovem, né? Acho que chama bola de neve. E as voltas ao conservadorismo, quanto pretendem também as voltas ao conservadorismo, e as psiquiatrias medicamentosas, que não cessam de inventar novas doenças e novos remédios, né? Assim, de algum modo, assinalando aí uma catástrofe externa sem limites. Bom, não tem nada disso nesse seu livro, até porque uma prerrogativa do sujeito desbussolado é o gozo desbussolado, não é? E o que é o gozo desbussolado? É a possibilidade que se lhe apresenta ao sujeito desbussolado de se organizar fora da força e do controle e da negociação com o pai ou com a autoridade, administrando de maneiras inauditas, e aí está a cura possível, o seu próprio caos, né? Então, possibilidade de administrar o próprio caos. Quer dizer, longe do pavor do pandemônio. Bom, e eu acho, entre outros, eu gosto muito do exemplo que você dá para essa possibilidade gozosa, né? Gozo é uma palavra que recorre em Lacan. O Forbes vai explicá-lo muito melhor que eu, certamente daqui a pouco, mas eu já entro aqui com essa ideia, né? O homem desbussolado, o gozo desbussolado. Um exemplo que você dá, e que eu gosto muito dele, ao invés de, por exemplo, pensar que já não tem mais saída para essa juventude de hoje, e ao invés de pensar que o que restou aos jovens foi a delinquência infinita e pôr fogo na escola, que seria assim, um dos sintomas do fracasso escolar, há jovens, e não são poucos, que se entregam à vertigem da música tecno sem palavras, né? Ou eletrônica, escapando por essa via da autoridade, perdida, aliás, para uma forma de cura que é o excesso poético. Esse é o gozo, né? É a saída pelo lado do gozo desbussolado. Então, o exemplo dos jovens, você dá também o exemplo dos esportes radicais. O cara que, ao invés de atear fogo na escola, bom, faz um esporte que pede treinamento, que pede autocontrole e não submissão ao controle, etc. E uma outra marca ainda deste livro, na minha opinião, ou na minha resenha, desta anterior inseparável, é trabalhar fora das ideias feitas. Na verdade, quando você sai já do apontamento catastrófico, quando você sai do apontamento do mundo catastrófico, você já está fora das ideias feitas. Mas mais que isso, eu acho que o livro tem realmente toda uma linha de trabalho a contrapelo das ideias feitas,
E é trabalhar, então, fora das ideias feitas e, eu diria, assumir o risco de ficar fora das ideias feitas. Porque as ideias feitas, eu não sei se você concorda comigo, você pode falar disso depois, elas são as mais festejadas. Não é? Então, assumir o risco de ficar fora das ideias feitas, e quando eu chamo a atenção para este outro aspecto, eu não estou falando só da maneira como você, Forbes, resume de cara os seus propósitos, lançando-se no prefácio contra a ideia feita do inconsciente inconsciente, né? Ou contra o inconsciente que livra e desculpa. Essa é uma ideia feita, né? Como nós lemos aqui, eu vou ler muito rapidamente, não precisa ir tão rápido, né? Como nós lemos aqui. O título inconsciente e responsabilidade junta duas palavras que habitualmente não se frequentam, a ponto de ser comum ouvirmos, frente a um questionamento, uma pessoa se defender dizendo: ah, só se foi o meu inconsciente, como se o inconsciente não fosse de sua responsabilidade. Esse é o inconsciente também, eu diria, com todo respeito pelas profissões. Mas eu acho que a gente tem que usar da liberdade de dizer, de discursar como você faz. Esse é também, eu acho, a responsabilidade, ou a irresponsabilidade do inconsciente, do psicólogo e do psiquiatra de televisão. Então isso existe, e você está indo contra esse lugar comum. Mas não se trata só disso, eu acho que vai mais longe a operação de decapagem do seu livro. Não estou falando só disso, mas de outras desconstruções do senso comum que são da ordem de uma briga salutar, comprada pelo teu livro, com uma certa psicanálise que vigora entre nós, ou com certos balanços da psicanálise que vigoram entre nós, e sua maneira de operar, que daqui a pouco, para terminar, a minha conclusão vai ser, por sorte, em senso completamente contrário, o que é muito legal, porque mundos muito opostos se iluminam. Então, eu acho que, nesse sentido, essa tensão, apontar essa tensão aqui faz sentido. Mas acho que o seu livro vai muito numa espécie de desconstrução de algumas ideias que eu ouso dizer feitas, que acionam nos seus balanços da responsabilidade ou da ética da psicanálise hoje, bem o contrário daquilo que é a tua responsabilidade e a do Lacan. E a da segunda clínica lacaniana, com a qual você trabalha, né? Você vai, mais uma vez, o Forbes pode explicar muito melhor do que eu o que é a segunda clínica lacaniana, mas é assim da ordem, não é, dos momentos finais do Lacan, em que realmente essa questão do gozo e da saída pelo gozo e do sujeito que se, com o perdão da palavra, se salva por cravar a sua palavra e se assumir como sujeito, tudo isso é da segunda clínica. Então, eu acho que existe uma linha de pensamento da responsabilidade da psicanálise que aciona bem o contrário dessa afirmação ou reconhecimento do sujeito na segunda clínica lacaniana, porque afirma o outro e não o sujeito, o mesmo. A segunda clínica, eu acho que é muito em torno da aventura do sujeito com ele mesmo, não é? Mas esta outra linha é bastante, se não só em torno das aventuras do sujeito com o seu outro. Eu já volto a isso, porque eu sei bem que em psicanálise lacaniana existe o outro com maiúscula e um outro objeto com minúscula, que não é o outro com maiúscula, porque esse é o outrem, não é? Bom, então, porque a responsabilidade de que fala o último Lacan, o da segunda clínica, é a responsabilidade do sujeito por ele mesmo, retomando. Aliás, a propósito dessa ascensão do sujeito em Lacan, eu queria aqui fazer um parênteses para ler 2 momentos do teu livro que a afirmam, de modo sempre estiloso. Na página 121, você diz, ou escreve, melhor dizendo, sobre isso. Finalmente, já que uma sentença de Lacan esclarece sua posição a respeito disso de que eu venho falando. Por nossa condição de sujeito, somos sempre responsáveis. Responsabilidade do sujeito por si mesmo. Por nossa condição de sujeito, somos sempre responsáveis. Depois, na página 136, você diz ainda, eu te leio aqui, nós já não analisamos falando da clínica lacaniana, neste seu momento. Segundo,
Já não analisamos como Freud o fazia, mas damos continuidade a seu trabalho no sentido de tornar o homem responsável por seu gozo. Temos uma nova clínica que trata os sintomas da contemporaneidade, em que o outro não existe. Não estamos aqui diante de sujeitos antiéticos para os quais o outro não existe. É o outro com O maiúsculo, não é? Que é, em psicanálise lacaniana, o outrem, o senso comum. E é isso que é recusado, né? Mas não é só isso que é recusado, porque, penso eu, o que também é recusado é a possibilidade de aceder a um outro que não seja fantasmático, não é? Bom, então, eu fiz esse parênteses para dizer que essa afirmação do sujeito que eu estou aqui fazendo para expor a linha do Forbes, que é a linha do segundo Lacan, está claramente posta no livro do próprio Forbes. E depois, eu queria aí justamente repisar que tudo isso, toda essa precedência do sujeito, aparece aí no teu livro, não porque o Lacan seja um sujeito antiético, ou você, mas porque em psicanálise lacaniana, como de resto em psicanálise freudiana, não é? O outro é sempre fantasmático, tanto quanto o eu está sempre atravessado pelo outro. Quer dizer, não tem fronteiras seguras, confortáveis, cômodas nessas formações. Né? E, nesse sentido, só o que se pode reconhecer é o fantasma, não é? Ou o que só pode ser uma aventura subjetiva, não é? Afirmação, portanto, do sujeito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, voltando ao anterior, eu acho que este livro briga lindamente com uma outra linha, que é a linha da responsabilidade pelo outro. Olhem que formulação. Uma outra linha que é a linha da responsabilidade pelo outro. Eu também gosto de formulações. Bom, uma outra linha, é preciso que se diga que cruza Freud com Marx, e se desenrola sob o prestígio das ciências sociais no país, que é uma linha que nos vem dizer que o que está colocado hoje para a psicanálise são os sintomas contemporâneos que nascem do ego inflado, ou do muito ego. Numa sociedade violenta de consumo, em que pessoas se tornaram livres, em que as pessoas se tornaram livres para viver segundo os seus desejos, mas por isso mesmo se transformaram em desejos ambulantes, né? Que não se ancoram em parte alguma. O Lacan vai dizer, mas o desejo ambulante pode ancorar-se na palavra estranha de cada qual, não é? Mas aqui, então, nós temos visto, né, as pessoas se tornaram livres para viver segundo os seus desejos e, por isso mesmo, se transformaram em desejo que não se ancora em parte alguma. A ideia de que não se ancora em parte alguma é porque essa parte alguma busca-se fora, não é? No outrem. Bom, é toda uma outra visão do desbossolamento para a qual o desafio de uma arte da psicanálise hoje seria... Antes que levar o sujeito a reconhecer-se gozosamente na sua diferença, cravando a sua palavra, ou cifrando a sua estranheza, como um artista de si mesmo? Bom, e aqui é impossível não lembrar o quanto a psicanálise do Lacan é insuflada pelos poetas, principalmente de vanguarda, que o cercaram. O Lacan tendo sido ele mesmo pertencente a todas as vanguardas surrealistas e as diásporas surrealistas do seu momento, não é isso? Ele tinha orgulho de dizer de vez em quando, aqui e ali, eu fui do movimento surrealista. Então, ancorar-se em si mesmo, ancorar-se na sua palavra, ou cifrar a sua estranheza como um artista de si mesmo, tem a ver com isso. Isso antes que, voltando a outra linha, levar o sujeito... antes que... eu vinha dizendo o seguinte, uma linha é toda uma outra visão do desbossolamento, para a qual o desafio de uma arte da psicanálise seria hoje, antes que essa cravar a sua palavra, ou entronizar o sujeito, levá-lo, depois de reconhecer-se como sujeito, depois de uma boa análise, ou levá-lo, por reconhecer-se como sujeito, ao reconhecimento da diferença em que repousa a alteridade. Bom, aqui eu faço um parênteses também, para dizer que eu estou simplificando bastante, porque eu não estou falando aqui em diferença sexual, quando para a psicanálise o outro, a alteridade, a diferença é sempre no limite sexual, né?
Bom, mas eu não vou trazer isso a campo aqui, mas dizer que, então, existe aí um pensamento a respeito da responsabilidade ou da ética da psicanálise, para o qual pensamento o sujeito deve, sim, claro, reconhecer-se a si mesmo, é a linha da cura, é a linha da análise da cura possível, e por reconhecer-se a si mesmo, poder reconhecer o outro. Né? Aqui nesta outra perspectiva, reencontrar a bússola supõe aprender a sair de si depois de ter entrado em si. Como a Maria Rita Kell, por exemplo, diz conclusivamente neste seu volume, que já tem 10 anos de estrada, de 2002, que faz toda uma reflexão sobre o mesmo tema que é o seu, responsabilidade inconsciente, com outro nome, sob outro título. Eu queria ler aqui o fecho do livro da minha amiga Maria Rita Kell, com quem eu discuto essas questões lá na PUC. Ela diz o seguinte, a título conclusivo aqui, no seu Sobre Ética em Psicanálise, que é então, de 2002. Se a psicanálise tem condições de propor um valor que ocupe o lugar deixado vazio pelo bem supremo na modernidade, está falando da perda da autoridade. O bem supremo, esse bem é a alteridade. Se há um valor, esse valor é a alteridade. Para além do que a clínica psicanalítica pode propor como uma ética na condução da cura dos analisandos, o corpo teórico da psicanálise tem condições de sustentar, com base em tudo o que apresentei ao longo deste livro, que a aceitação do outro em sua semelhança na diferença é condição essencial para se construir alguma proposta ética para os tempos atuais. A aceitação do outro. Bom, eu queria, isso tudo, então, como eu estava dizendo na abertura, são bolas jogadas para o seu rebatimento, para que você fale dessas coisas que são o teu tema no livro, aqui ainda essa noite. E queria dizer que eu me preparei para fechar aqui, nesse ponto de propósito, a minha pequena resenha, para terminar aqui com esse fecho da Maria Rita, para tomar justamente essa tensão teórica como mais um diferencial interessante do teu livro. Quer dizer, viver dessa tensão, mais um diferencial. Pronto. Como mais um diferencial interessante. Afinal, os mundos opostos se iluminam mutuamente. E fora isso, eu acabo de ler, e com isso eu termino, num texto do Renato Giannini, que está numa revista chamada Filosofia, que a gente compra nas bancas de jornal, que ele sempre sugere aos alunos que, ao invés de partir para trabalhar um autor, eles pensem sempre em comparar dois autores, que isso é sempre muito mais interessante e evita dogmatismos, estreitamentos, etc. A minha ideia é essa. Eu trouxe a título de comparação para mostrar, eu fiz isso. Eu comparei dois autores, ambos respeitáveis, linhas diferentes, numa interessante tensão, e com essa evocação, eu queria, terminando, te dizer, Forbes, que eu não quero de modo nenhum obrigá-lo a dialogar com este ou aquele psicanalista brasileiro hoje, mas a atenção, novamente, foi trazida para melhor resenhar teu livro, mas com isso eu acho que eu queria, sim, convidá-lo, se você quiser, a fazer uma coisa que você não faz no seu livro, falar um pouco de como você se vê no campo da psicanálise brasileira, como representante dissidente deste dissidente congênito que é o Lacan. E deu em cima, hein? Porque ele já estava me pedindo para parar. Alô, alô, ok? Bom,
Bom, antes de mais nada, eu também gostaria de agradecer muitíssimo a CPFL, a todo o pessoal da CPFL, tão amigo, tão próximo, na pessoa do Augusto Rodrigues, do Mário Mazzilli, de toda a equipe. Para mim, ouvir falar do meu livro neste palco, que me é tão caro, que é o palco do Café Filosófico, há tantos anos aqui, é tocante. E mais tocante ainda o convite que a CPFL, através do Mário Mazzilli, fez à Leda Tenório para estar aqui hoje. Eu não escondo que, junto com o Mário, aliás, nós somos fãs de carteirinha, correto, Mário? Sou fã de carteirinha da Leda, que consegue juntar o brilhantismo, a inteligência, a simpatia e a chiqueza. Obrigada. Então, eu fico olhando a Leda falar, eu fico olhando a Leda falar. Ele não é um formulador. Eu não fico com a menor vontade de ficar pensando no meu livro. Eu fico muito mais interessado em ouvir a Leda falar. Eu acho que é uma experiência, né, fantástica, que eu gostaria de ter mais por falar nisso. Que bom, teremos. E, embora não se trate de agradecer, mas é que eu gostei tanto que eu acho formidável que você tenha... Primeiro, que você tenha dito que você encontra um estilo nesse elogio, sabendo que tudo que o Lacan buscava é que as pessoas pudessem finalmente se inscrever em um estilo, né? E que o final de análise tem a ver com isso. E é muito engraçado porque a sua resenha, que começa pelo estilo, termina no fulcro da questão do estilo, que é o sujeito com ele mesmo, o sujeito com o outro. E não existe estilo no sujeito com o outro. Só existe estilo no sujeito com ele mesmo, porque, como você, aliás, bem definiu, mas muito rapidamente, é quando a pessoa crava a palavra no seu próprio corpo. Você usou essa expressão, crava a palavra no seu próprio corpo, né? Como uma grande professora brasileira cravou o nome Baudelaire no seu próprio ombro, né? No seu próprio corpo. E ficou cravado, não é? O estilo, né? Então, o cravar a palavra tem a ver realmente com a segunda clínica, tem a ver com a perspectiva que Lacan abre no sentido de fazer com que a palavra se aproxime do corpo e saia das cadeias de significação, ou seja, saia do outro e se inscreva no corpo. E quem faz isso é o poeta. E ele se perguntava se ele seria poeta suficiente para poder fazer com que a palavra saia da cadeia significante habitual, do discurso, portanto, do outro, para se inscrever na vergonha, entendendo não uma vergonha frente a alguém, né? Oi? O que é? Agora melhorou? É isso? Agora melhorou. Quer que eu tire daqui e ponha na frente, como antigamente? Funcionava, antigamente todo mundo via. Alô? Alô? Opa. Ok? Eu não vou repetir tudo que eu estava falando. Mesmo porque eu vi que eu estava assim, um pouco complicado, mas eu estava fazendo a junção do que a Leda tinha começado sobre o estilo, né, e retomando e respondendo a ela dessa diferença tão fina que ela pôde notar entre duas correntes psicanalíticas atuais. Eu concordo com essa tensão, daqueles que acham que a discussão é do sujeito com ele mesmo e daqueles que acham que a discussão é erigir um outro moral frente ao qual o sujeito deve se adequar. Sempre quando a gente lembre que ele mesmo, em Lacan, é sempre algo muito estranho a gente. Quer dizer, que esse ele mesmo que a gente tenta captar, Lacan chamava do meu estimo. Porque o mais íntimo de mim mesmo
é aquilo que me escapa. E é essa coisa que me escapa que eu tenho que aprender a nomear numa análise, não no efeito de memória, mas no efeito de uma invenção responsável. Eu tenho que me responsabilizar por aquilo que me escapa. E aquilo que me escapa é o que está fora da consciência, aquilo que me escapa está no inconsciente, eu tenho que me responsabilizar pelo inconsciente. E aquilo que escapa, a gente o nota, né, na nossa vida diária, é a surpresa, é o equívoco, é o encontro, como nós podemos nos responsabilizar pelo inesperado. Pelo esperado é fácil, todo mundo sabe o que fazer. Agora, o que fazer com o inesperado? Como permitir que o inesperado faça parte da vida? Normalmente nós não permitimos. Em primeiro lugar, os obsessivos, né? No sentido de que nada pode estar fora do lugar. Alguém já levantou a mão, não falei nada, mas se você levantou a mão, eu respeito. Né? Quer dizer, como alguma coisa eu posso permitir. E é interessante, e trabalho essa questão nesse livro, que a felicidade está na base da surpresa e do inesperado. Eu me valho de Agamben para dizer que uma mulher que te ama porque você merece é horrível. Está no livro. Né? Está no livro. Né? Quer dizer, felicidade não é um bem que se mereça. Né? Isso quebra com todas as expectativas, como a Leda também anotou. Fiquei felicíssimo dessa sua anotação. A do ponto de ancoragem, de explicar o excesso poético da tecno, da vivência da fora das ideias feitas. Concordo plenamente. Eu acho que o catastrofismo, né, é algo de um profundo narcisismo, como detesto também pessoas indignadas, né, que tem sempre, o indignado é sempre o digno, né, porque você ficou indignado, então é porque você é profundamente digno. Então, como fizeram esta coisa, né, contra a minha dignidade, como se a gente fosse resolver os problemas no mundo a partir desses dignos. Então, enfim, mas foram tantas coisas que você falou, Leda. Eu não gostaria agora de fazer a resenha da resenha que você fez. Né? Eu acho que é ridículo. Eu só posso agradecer a sua leitura e a minha alegria de ver que meu livro na sua leitura é tão bom. Eu vou comprar meu livro. Eu gostei, eu achei o máximo. Assim. Eu quero essa fita depois para mostrar para todo mundo. Olha aqui, é legal. Assim, tem muita coisa interessante. Eu fiquei e me senti, por que não dizer, muito chamado à responsabilidade frente a tudo que você me mostrou. Né? Eu não queria produzir esse efeito. Inacreditável, assim. Tô ainda sob efeito. Você queria me fazer questões? Sim. Eu não quero resenhar você, não tem sentido. Tá bom. De qualquer forma, eu fico bem contente. Primeiro, de você ter aceitado a minha maneira de ver, e segundo, de você, dentro dessa minha maneira de ver, ter também aceitado que eu viso bem quando eu falo numa tensão entre linhas, porque ela existe mesmo. Você não só visa bem do meu ponto de vista, como você me deu uma leitura política muito interessante. E acredito que outros analistas aqui presentes concordariam. Quer dizer, essa visão simplérrima. A psicanálise se encaminha para a retificação do outro, a psicanálise se encaminha para a colocação do sujeito com gozo. São duas coisas completamente díspares. Um leva uma ética moralista, outro leva uma ética do desejo. É fantástico, porque é simples, é fácil, operacional. E a gente vê bem, e nos exemplos que você pegou dos dois textos, isso ficou muito evidente. A minha ideia era essa. Eu acho que o teu livro tem essa marca e que resenhá-lo, e no meu caso resenhá-lo é também homenageá-lo, é apontar essa marca do sujeito, não é mesmo? Bom, que escreve. Eu preparei, sim, algumas perguntas para você. Posso fazer qualquer uma delas? Porque, como eu sou uma bartesiana, o Ford sabe disso, que estava lá no meu lançamento do meu livro sobre o Barthes em São Paulo, alguns meses atrás. Eu carrego muito essa também influência do Barthes, no sentido de ter um pouco de receio e uma certa recusa de submeter o outro a perguntas. Para o Barthes isso é inadmissível.
A gente fez uma sessão lá no lançamento do meu livro, em que o Gária Matos lia um momento do Barthes, em que ele dizia: é uma pena que hoje as resenhas de livros, que não tem mais espaço nos cadernos de cultura, na França também, diz ele, tenham se transformado em entrevistas, porque a entrevista é a violência da pergunta. Eu sou submetido violentamente à pergunta, ou seja, ao crivo do outro. No mundo do Barthes não tem muito a questão da pergunta, mas é claro que a conversa sempre existe, isso aqui é uma conversa. Então eu vou fazer, para a gente conversar, uma que eu acho que é legal, porque te leva a falar outra vez, nos adolescentes, nos jovens e no fracasso escolar, que é uma coisa de que você fala bastante, na qual você insiste bastante no seu livro. A minha pergunta é a seguinte: você põe o fracasso escolar entre os novos sintomas do mundo ultracontemporâneo, do mundo atual, junto com as toxicomanias, a delinquência galopante e a multiplicação das afecções psicossomáticas. Não são só esses, mas são principalmente esses os sintomas do mundo atual que você mais visa. Assinala. Não deixa de ser surpreendente quando você fala do fracasso escolar, que você o faça porque o fracasso escolar parece ser o mais velho dos sintomas. É bem verdade que, ao trazê-lo a campo, você toma o cuidado de explicar que isso não tem nada a ver com aquelas rebeliões jovens que nós conhecíamos antes, na época não desbussolada, pai-orientada, né? Aquelas antigas brigas com a autoridade ou pai-orientadas, enquanto que são as antigas, você assinala que essas são as antigas, mas que há algumas novas que são da era da evaporação do pai. Então, claro, você está falando aqui do fracasso escolar na era da evaporação do pai. Então, não é assim um sintoma antigo. A minha pergunta é a seguinte: quando você diz, na página 18 da sua introdução, que é preciso diferenciar os velhos sintomas estudantis, em que se tratava de acumular conhecimentos, e daí uma certa briga contra a autoridade que impunha conhecimentos. E é preciso diferenciar isso dos novos tempos desbussolados, em que se trata mais de aprender a desaprender. Então, lá atrás as pessoas brigavam com a instituição porque estavam obrigadas a. Agora que não se está mais obrigado a nada, não se trata, portanto, mais de uma briga com a escola no sentido de que não se quer aprender, mas se trata, eu acho, de uma briga com a escola no sentido de cravar, para usar outra vez essa palavra, a prerrogativa de desaprender. Né? A minha pergunta, na verdade, é a seguinte, Forbes. Quando você fala em fracasso escolar e já que você não é catastrófico, em saídas para estudantes, para adolescentes hoje, que não são da ordem do sintoma, e já que não se trata mais tanto de aprender, mas de desaprender, o que você está querendo nos dizer é que se trata para o aluno hoje de desaprender ou fracassar, ou um ou outro, e que não fracassar é poder desaprender? É isso? De que fracasso escolar você está falando nos tempos desbussolados? Estou falando o seguinte... Porque a música techno e os esportes radicais me parece que vão muito na linha do poder existir sem necessariamente estar no plano da ordem do conhecimento. Exato. Eu faço uma diferença, como você notou, entre o fracasso escolar e rebeldia escolar. Coloco a rebeldia escolar nos tempos anteriores, nos nossos tempos e nas gerações que nos antecederam. Nós podíamos ser rebeldes, como a geração 68, quer dizer, existia uma ordem e nós podíamos dizer, eu sou contra isto. É diferente do menino de hoje, que, convocado a fazer uma prova, por exemplo, ele não diz, eu não quero fazer a prova, ele diz, eu não faço a prova. Mas ele não faz isso de uma forma agressiva, ele faz isso com um muxoxo, com um desinteresse. E o adulto, que é de um mundo, outro mundo anterior, no caso a professora, olha esse menino, estou me lembrando que nós fizemos um café filosófico exatamente comigo sobre esse assunto. Olha esse menino e fica achando que ele tem uma apatia grave, ou que ele está deprimido, ou que ele tem que tomar antidepressivo, ou que os pais não estão dando atenção suficiente, ou não estão disciplinando como devia, ou não estão dando bons exemplos. Então, imediatamente, ou é o corpo que está doente,
né, o uso do antidepressivo, e tem muito menino tomando antidepressivo, muito mais do que eu imagino, ou os pais são responsabilizados. E essa professora, ela não saca que ela mora num mundo e esse menino mora num outro mundo. E os valores que ordenam a vida dessa professora não tem nada a ver com os valores que ordenam a vida desse menino. E quando, por exemplo, eu fiz um esqueminha rápido, quando aqui nessa mesa gravei esse café filosófico, eu dizia, por exemplo, para a professora Dias, não, você está entregando essa prova em branco porque você quer se preparar melhor para a prova a semana que vem, né? Eu vou te dar outra. Eu falei assim, não, professora, eu não vou fazer prova semana que vem. Ah, que menino consciente. Você quer ficar para o exame, né? Porque aí você vai poder se preparar melhor ainda, tomando a matéria toda do ano. Não é nada disso. Não, professora, eu não pretendo fazer exame, né? Não, mas se você não fizer exame, você vai ficar para a segunda época. Tá bom, professor, então vou ficar para a segunda época. Mas se você ficar para a segunda época, você não vai entrar na faculdade. E ele olha para essa professora como se fosse o abominável Homem das Neves, ou Mulher das Neves. Né? Quer dizer, o que ela está falando de entrar na faculdade, de passar de ano? O que quer dizer isso? Isso não quer dizer muita coisa para esse moço, porque ele não tem uma escalonação progressiva e hierárquica do que seja, quer dizer, ele não é marcado por um progresso do conhecimento, por um estándar que ele pode se adequar ou não se adequar. A relação dele com o saber é uma relação muito mais próxima do uso imediato do caminho dele. O que quer dizer isso? Eu acho que é uma experiência que todos nós temos. Por exemplo, todos nós aqui, acredito que 99% das pessoas que estejam nessa sala têm um computador. Não adianta, antigamente a gente tinha uma nova máquina e eu vou aprender tudo dessa máquina, não é? Hoje em dia você não pode aprender tudo dessa máquina, porque essa máquina tem muito mais coisas do que a sua capacidade de aprender sobre ela. Então, se te explicarem coisas requintadíssimas no seu computador, se você não utilizar durante uma semana, daqui a uma semana você não vai saber, não é? Então, a sua experiência de vida e a relação do saber é muito mais vinculada do que era na nossa época, onde nós tínhamos um monte de saber que não estava diretamente vinculado a nenhuma experiência. Nós sabíamos coisas incríveis, como, por exemplo, π ao quadrado, né, que foi fundamental na sua existência para entender Barthes. Né? Então, nós tínhamos todo nós tínhamos todo um saber que era considerado aquilo que eu tinha que saber, uma outra coisa que não importa, uma diferença entre a norma culta e a norma não culta, e nós tínhamos que ser possuidores minimamente dessa norma culta. É difícil nos dias de hoje nós passarmos esse tipo de apreensão para essa garotada. E então, frente a isso, as pessoas normalmente acham que está tudo perdido. Porque nós estamos frente a uma geração completamente descompromissada, completamente alienada, que não são tão batalhadores como nós fomos, que não vão para a rua, que não fazem passeata, que não estão fazendo uma catarata em cima do cachoeira, né, que a gente tem que ir para Brasília, tem que fechar Brasília, tem que... Esses meninos, por exemplo, não acham mais que o Brasil dependa de Brasília. O que é muito bom, né? Porque se dependesse, né? Que existe novas formas de organização social que eles acreditam muito mais. E essa nova forma de organização social passa muito mais pelo ressoar, pelo contato de uma coisa que me toca de uma forma, que te toca de outra forma, que toca o outro de outra forma, como na música eletrônica, que ninguém canta a mesma letra junto. Né? As pessoas dançam junto, mas não cantam a mesma letra, porque nem tem letra. Então não tem mais aquela do barquinho vai, o barquinho vem. Né? É outra coisa. E essa outra coisa, onde a pergunta não é se você me compreendeu, tá ligado? Né? É o tá ligado. Né? E através desse tá ligado, você cria uma rede. E as pessoas dizem, mas eu tenho que tomar conta dessa rede, porque se a gente não tomar conta dessa rede, né, essa rede vai matar a população. Não vai, porque existem ancoragens que você levantou, a ancoragem de cada um desses participantes da rede tem
uma ancoragem. Nós não estamos ainda, talvez, sendo capazes de legitimar uma nova política e uma nova rede que aí já está. E que responde também àqueles pontos que você levantou antes, né, naquela diferença, volto a ela pela quinta vez, porque eu acho fundamental, que é o sujeito com esse si mesmo estranho a ele e o sujeito com o outro conhecido. Uhum. Então, por isso que eu acho, espero ter te respondido, por isso que eu acho que o fracasso escolar é um dos sintomas atuais muito próprio desse choque de um mundo anterior com o mundo atual. O advogado do diabo, o reitor queria, não sou eu, é o advogado do diabo. Que as escolas, eu não sei, tenho impressão, eu não sou da área e não domino completamente o que se passa, mas imagino que as escolas conferem notas, aprovam, reprovam, não exatamente como antes, mas enfim, o advogado do diabo pergunta, e como fica essa questão da promoção e o aluno que fracassa vitoriosamente porque ele tem outras ancoragens, sintomaticamente ele não vai ser o cara que, por mais vitorioso que seja, por ter encontrado os seus caminhos e os seus canais, ele é, de algum modo, alguém sem o aval oficial da escolaridade? Como é que é isso? Eu acho que a gente está vivendo... Como é que esse cara sai da escola? Eu te entendo completamente. Aqui está falando então, por que eu vou o advogado falar, né? mas é verdade. Né? Então... Eu me senti na obrigação de fazer essa pergunta em nome do senso comum. Com o qual eu sei que você não trabalha nem... Pois é, eu acho que todos nós temos que rever nossos métodos, nossas disciplinas. A Leda insistiu muito no fato de eu, na minha prática clínica, no meu exercício diário psicanalítico, operar com a segunda clínica de Lacan. E operar é um bom termo, é um termo também comum à cirurgia, e eu entendo mesmo a psicanálise como uma cirurgia, né? E é um outro tipo de operação. Uma análise na segunda clínica de Lacan é como, vamos dizer, você operar, sei lá, o apêndice com aquele tubo que entra. E você pode operar o apêndice também abrindo a pele, cortando os músculos, chegando lá, você pode fazer as duas coisas. Você opera o apêndice, né? Mas o tempo não é igual, o risco não é igual, enfim, tem diferenças, a meu ver, fundamentais. É distinto. Eu realmente opero prioritariamente... Por que eu estou falando disso, hein? Por conta de eu te perguntar, de dizer que o advogado do diabo haveria de te provocar. Mas esse cara está afeto a notas, está afeto à promoção e tem uma vida pela frente em que a promoção será requerida. Mas eu te entendo perfeitamente, porque você pode, muita gente bom, está encontrando eu estou dizendo que todo mundo fora disso, né? Todo mundo tem que mudar. O que eu quero dizer é que a psicanálise teve que mudar muito. E esse meu livro, o subtítulo dele é Psicanálise do século XXI. É para dizer que a psicanálise do século XX acabou. Nós não podemos, do meu ponto de vista, é melhor ser radical, assim provoca mais o debate, né? O mundo não é mais edipiano. A psicanálise do século XX é uma psicanálise dentro da estrutura edípica. A estrutura edípica é vertical, né? Você tem o pai numa posição de proeminência que representa os estándares, frente ao qual eu me adequo ou eu combato. Essa é a base desse software complexo de Édipo que Freud inventou, que funcionou muito bem numa sociedade vertical. Uma sociedade não vertical, nós precisamos de outras formas de acesso além do Édipo, né? Então, se a psicanálise, se nós tivermos que nos virar do avesso, não é pouco para nós pormos em questão o complexo de Édipo. Os juristas vão ter que pôr em questão, por exemplo, coisas fundamentais, tipo, o julgamento decorre das provas, né? Qualquer jurista vai dizer, claro que o julgamento decorre das provas, o que mostra a imparcialidade do direito. Ora, meu Deus do céu, é óbvio que o julgamento não decorre das provas. Alguém acha que o julgamento, a semana passada, da maior instância jurídica do país, o Supremo Tribunal Federal, o julgamento da interrupção de gravidez em feto anencefálico, alguém acha que o julgamento decorreu das provas?
Vocês acham, alguém acha que Peluso tem uma ideia do que é a falta do cérebro no feto distinta do Marco Antônio Melo, né? E era uma discussão entre dois cientistas, um pouco mais de cérebro, menos de cérebro? Óbvio que não, eles já entraram naquela sala com o voto pronto, né? Então, tipo assim, o meu voto é esse, agora eu vou justificar. Não é vou justificar logo o meu voto é esse, é o oposto. Agora, se eu digo que o meu voto é esse e depois eu vou justificar, então, vou dizer, então eu estou ferrado no mundo, não é? Porque depende da cabeça dos juízes, e vocês sabem, a cabeça dos juízes é comparado a quê? Então, então as pessoas vão ficar muito aflitas com isso. Então fiquem aflitas, porque o julgamento não decorre das provas. Eu tive uma discussão grande com meu amigo Miguel Reale Júnior, né, ex-ministro da Justiça, que nós chegamos num debate, ele, Miguel, Té Sampaio Ferraz e eu, isso está publicado num livro nosso chamado... Té Sampaio Ferraz também é um jurista, titular de Filosofia e Direito da São Francisco. E eu dizia para eles, vocês têm que escrever isso, vocês têm que avisar que esse direito não existe mais. E Miguel escreveu, né? Vocês têm que avisar que vocês também vão ter que mudar. Então a educação vai ter que mudar, o direito vai ter que mudar, as empresas vão ter que mudar, e estão mudando, né? Nas suas hierarquias, na sua governabilidade, as faculdades vão ter que mudar. É pouco dizer, né, provoca sobre esse aluno que não vai bem na escola. Eu não gostaria, mas eu vou acabar dando exemplo que os principais sucessos atuais nesse campo, no campo mais recente das atividades, são pessoas que foram mal na escola, a começar do Steve Jobs. Né? Quer dizer, o Steve Jobs, esse menino que fez o Facebook, o outro que fez o Instagram, etc. Quer dizer, eles vão até um certo ponto, no impasse que encontram na escola, eles inventam uma outra coisa. Né? E essa invenção é mais interessante do que o caminho anterior. Mas eu não gosto desse exemplo. Estou dando esse exemplo, mas eu não gosto desse exemplo porque ele reitera uma dialética do escolaridade e não escolaridade. E é um maniqueísmo, a meu ver, muito ruim, porque reforça uma topologia cartesiana, dentro, fora, espaço, tempo. E, a meu ver, nós temos que criar uma nova topologia. Então, não gosto de dizer, né, Steve Jobs era um gênio porque ele não precisou fazer a escola, a única escola que ele fez foi a escola de caligrafia, porque ele fez a escola de caligrafia, ele pôde pegar... Eu acho tudo isso conheço essa história, não acho legal, acho que é um empobrecimento do nosso raciocínio. Isso. Perfeito. Olha, só para te dizer, concordo totalmente quando a maneira como você descreve o jurídico no século XXI resolve o meu problema com o escolar também. E, de qualquer forma, o teu exemplo, eu sei que porque você reluta, ele é forte. E, muito rapidamente, eu queria te dizer que tem um exemplo que vem desde a história da melhor literatura, que vai no mesmo sentido, que é um exemplo assim descrito pelo Sartre ao longo de simplesmente 4.000 páginas. Quem ia mal na escola também e virou o maior escritor francês do século XX, no território da XIX, no território da prosa, se a gente jogar o Baudelaire para o território da poesia, o Flaubert, que foi alvejado por essas 4.000 páginas do Sartre, que se intitulam O Idiota da Família. A idiotia na escola, né, e justamente que é a ascensão do sujeito, a assunção do sujeito, o si mesmo, né, o idios. O idios é o si mesmo, né, e a idiotia, ou a idiocia do Flaubert era o si mesmo do escritor. O exemplo que você citou pode ser retrabalhado à luz desse, mas fica super claro, eu te entendo perfeitamente. Se eu puder, ainda te farei mais uma pergunta, mas claro que eu posso ceder a palavra ao pessoal. Pessoal. Passamos a palavra à plateia. Então, se vocês quiserem, levantem a mão. A Gabi vai atendê-los na ordem. Guardem um pouquinho a câmera que chega até vocês e vocês serão atendidos. Obrigado. Boa noite, meu nome é Elza. Eu gostaria de dizer do quanto foi bom ouvir vocês dois. E eu conheço o livro do Jorge, eu li a tese e... Reviu a bibliografia? Revi. Bom, quem já fez isso sabe o que é.
Então, e me surpreendeu, assim, como, apesar da gente conhecer o livro, tal, houve uma outra leitura e que esse livro abre para a leitura. Então, a leitura de Leda Tenório foi muito interessante e foi muito bom ouvir vocês dois apaixonados. Eu não fiz perguntas, porque a Leda diz que Barthes não aprova muitas perguntas. Olá, boa noite. Meu nome é Salles. Então, estão debatendo aqui um pouco a questão da educação. Se fosse você, Forbes, se fosse dada a você a oportunidade de você traçar o novo currículo escolar na escola do século XX, o que você proporia? Do século XXI, o que você proporia? Lacan proporia doses cavalares de literatura, né? Hã? Aqui dizendo, Lacan proporia, como ele propunha para a formação psicanalítica, doses cavalares de literatura, poesia e arte. A resposta do Lacan foi essa. Que um analista se forma na Universidade das Letras, Universitas Literarum. Né? Agora, Salles, o que eu proporia? Eu esboço uma proposição no livro. Você não chegou a ler, não, né? Então, eu esboço, então vou me permitir dizer que eu esboço uma proposição nesse livro, porque tem uma unidade do livro que eu trato das consequências da mudança de psicanálise fora da clínica específica. Eu trato a escola, trato a empresa, trato a sociedade em geral. Deixa eu ver. A psicanálise, além de sua clínica, trata a medicina, o direito, a empresa, a sociedade e a escola. E eu faço um caminho onde eu descrevo, eu acho, melhor aquilo que não vejo mais condições. Eu falo primeiro sobre uma escola autoritária e uso como exemplo o Ateneu, de Raul Pompeia, aonde, se você se lembra, a chegada do menino no Ateneu, ele é recebido pelo diretor, e o diretor faz um discurso fantástico, escrito por Pompeia. Você se lembra desse momento? Eu lembro que eu li isso no seu livro. Né? Mas é uma coisa assim, inacreditável, cujo resumo é tudo que vale a pena para você existir e estudar está aqui, e tudo que está lá fora é ruim. Essa escola eu chamei Escola Ataúfo Alves, por causa da Amélia. Né? Porque a música diz, né, da Amélia, que é mulher de verdade, a mulher, ai que saudade eu tenho da Amélia, a Amélia que era mulher de verdade e tal. E tem muita gente que não percebe, fica querendo ter uma Amélia, e que não percebe que na música da Ataúfo a musa não é Amélia. Né? Ele não está cantando essa música para Amélia, ele está cantando essa música para uma mulher insuportável, que ele está apaixonado, e está dizendo, você podia ser como a Amélia. A outra, não, aqui, se eu fosse igual a Amélia, você não estaria comigo. Então, não é verdade? Abandonou a Amélia. Então, eu chamei essa primeira escola de Escola Ataúfo Alves, porque o menino, evidentemente, tudo que ele queria fazer, né, ele estava entrando na Amélia, ele queria pular o muro da escola, porque o bom estava do outro lado. Né? Bom, então é a primeira escola. A segunda escola, eu me lembro dos anos 70, quando chega a revolução na escola, e já não tinha mais essa diferença entre essa hierarquia, entre o certo e o errado, e que, sei lá, perguntavam quem foi Foucault? Foucault foi um guerreiro japonês, né, F.U.K.O., né, que chegou ao Brasil, vindo da ponte da África, né, passando pelas Ilhas Malvinas, e aqui se encontrou
com uma linda princesa chamada Beauvoir, né? Enfim. E aí o professor dizia assim, puxa, que ideia bonitinha você tem, vamos pensar junto então, vamos sentar aqui em círculo, né? Vamos pensar junto, o que você acha, Mariazinha, do Foucault, guerreiro japonês? Ah, eu acho, bom. Eu chamei essa escola de a escola igualitária ou a escola Caetano Veloso, Meu Bem, Meu Mal, que eu acho que é outra música que refletiria esse estado. E eu não dei um nome para a escola que seria a escola atual, a escola do futuro, mas é claro que se eu desse o nome, eu daria o nome de escola Lacan. Mas como poderiam ver um certo parti pris da minha parte assim, nisso, né, eu só conto aqui para você, que eu pensaria que nós temos que ter um outro tipo de escola, uma escola que, para resumir muito sinteticamente, porque eu não tenho um modelo da escola, nem sei se poderia ter esse modelo. Mas tentei um modelo dessa escola, na verdade quem tentou foi o Renato, já citado aqui hoje, Renato Giannini, escreveu um livro sobre um tipo de universidade aonde os professores viriam da sua paixão com a matéria e não com os títulos acadêmicos em relação àquela disciplina. Esse livro, eu digo, nós fizemos, na verdade foi o Renato Giannini Ribeiro que fez, mas ele coloca lá, esse livro veio de conversas minhas dele, né, com o Jorge Forbes, eu. Então, por isso que eu me outorgo a essa pequena participação. E foi tentado isso na USP e não deu certo. Quer dizer, não deu certo. Não era o momento bom. Mas como a Elza falou que tinha agradecido dois apaixonados falando, o professor de hoje, eu diria que ele tem obrigação, deixa eu dizer obrigação, não dá, porque aí eu caio no moralismo, que é terrível. Mas, enfim, que ele será tanto melhor quanto mais apaixonado ele for naquilo que ele quer transmitir, ele será mais competente de responsabilizar o seu aluno na paixão dele, seu aluno, não na paixão dele, professor. Né? Mas, então, me parece, se nós conseguirmos criar esta epidemia onde as pessoas possam... Aí, é isso mesmo. Ele falou, para como nem todo mundo está ouvindo, e está sendo gravado, eu vou repetir, Salles me permite, o Salles falou, aí que está a responsabilidade, é isso mesmo, era isso que eu ia falar, que é aí que está a responsabilidade. Boa noite a todos, meu nome é Marcos, tá bom aqui o microfone? Eu tinha uma pergunta a formular que vai ter que ser reformulado, porque a dialética é assim mesmo, né? Conforme o assunto vai se desenvolvendo, a gente vai repensando. Mas como a figura do professor, do docente, a figura autoridade, né, ela pode transmitir, aspas, não transmitir, ou ela pode ensinar alguém se ela não observa esse alguém. Ele não observa esse outro, ele não sabe como esse outro minimamente observa aquele objeto a ser ensinado. Então, eu queria um pouquinho da reflexão, eu não vou fazer pergunta, sobre como a gente observa a quem a gente deve ensinar, aspas, ou a quem eu tenho uma paixão para aquilo que eu conheça, para o meu conhecimento, e eu possa seduzi-lo a isso, porque eu acho que a arte docente também é uma arte de sedução, mas para seduzir eu preciso saber como é que o outro olha, como é que o outro escuta, como é que o outro palpa, sente isso que eu quero passar para ele. Eu começo a responder, você continua. Não, você responde. Depois eu tenho aqui algumas observações ainda sobre a escola, eu faço na sequência. É? Mas, Marcos, eu vejo assim, eu não... o apaixonado necessário... Cadê o Marcos? Desculpa. Eu estou vendo que você... Ué. O Marcos, eu acho que quando a Leda falou, né, da pessoa, do sujeito nele mesmo, você deve ter notado que em seguida eu disse, lembrando que nele mesmo está fora de mim. Né?
Então, o apaixonado, para que ele não viva uma masturbação, que é a satisfação solitária, né, ele necessariamente ele precisa perceber o outro a quem ele transmite essa paixão. Então, não é a mesma coisa, por exemplo, para a Leda e para mim, e acredito para você também não, que acabou de falar, falarmos neste café filosófico, nesta sala. Eu comecei falando desta sala, né? Me é importante este palco. Foi a primeira coisa que eu disse, por exemplo. Né? Que é? É o reconhecimento da situação, reconhecimento dessa interlocução, a forma que a gente está disposto, os rostos que a gente está vendo. Né? Quer dizer, mesmo que a gente não tenha se visto ontem, a gente tem aqui essa intimidade que nos leva a falar da forma que a gente está falando, que você também está falando, né? E que o Salles falou, e que a Elza falou. Quer dizer, isso só pode existir numa pessoa apaixonada que percebe que a paixão leva à invenção singular, mas a responsabilidade leva à necessidade de inscrevê-la no mundo. E eu não posso inscrevê-la no mundo se eu não souber o que é o mundo. Tá? Então eu veria por aí. Queria só dizer, ainda sobre escola, que, como eu terminava dizendo que o Lacan foi um tremendo dissidente, é importante lembrar, porque nós estamos falando do assunto, que ele foi também no plano da organização da sua fala. Quer dizer, se existe uma coisa que é dissidente no mundo do Lacan, é aquilo que ele chamou de escola, não por acaso. Porque o aluno francês não vai na escola, na école, ele vai no liceu. E quando a gente vai buscar, eu já fiz isso, sabe, em algumas pesquisas minhas e minhas ensaios que eu publiquei a respeito das relações do Lacan com as vanguardas do seu tempo, quando a gente vai atrás disso, a gente percebe uma coisa que parece óbvia, mas justamente por ser óbvia, está meio escondida. O Lacan tira a ideia de trabalhar daquele jeito num negócio chamado escola, e na base do seminário não dá aula. É tudo diferente do sistema educacional francês, tão impositivo quanto ele é. Ele escolhe isso extremamente influenciado pelo barulho das vanguardas em volta, ali nos anos 20, 30, 40, justamente dos surrealistas, das diásporas surrealistas e dos mestres dos surrealistas e dos dissidentes do surrealismo, que eles levaram a peito. É interessantíssimo quando a gente trabalha com as vanguardas francesas do começo do século XX, e repito, nas quais o Lacan estava, com as quais ele estava envolvido até o pescoço, frequentava todas, era amigo dos caras, elas insuflam ali naquele momento, e isso vem desde o final do século XIX com Jarry, que é assim o reinventor que é o inventor do teatro moderno e o reinventor do teatro. Elas insuflam desde o Jarry uma espécie de briga tremenda com a escola e o modelo da escola. O que eu te falo quando eu te perguntei de escola e de nota na escola? Falava não eu, mas o outro, advogado do diabo. O Lacan sai desse modelo da briga com a escola. O Lacan é, por exemplo, alguém que frequenta um grupo chamado Escola de Patafísica. A ideia da école freudienne vem daí. A escola de patafísica é uma dessas vanguardas francesas do começo do século, que faz o elogio deste Alfred Jarry, que é um teatrólogo francês totalmente dissidente também e rebelde. Se alguém aqui não se lembra que é Jarry, se lembra do Bourret. Do Bourret. E o Jarry é o mestre do Artaud também, por falar em revolução teatral, e ele tinha uma provocação chamada Escola de Patafísica, que, assim, no limite, era a escola da briga com a escola. E a patafísica é, como o surrealismo, uma proposta de não trabalhar no plano da física, mas da patafísica, não do real, da realidade, mas da surrealidade. É uma proposta rebelde, sardônica, e a palavra escola no Lacan vem daí, por exemplo. Ou de um negócio que tinha na época, que era o grupo do Bataille, chamado Colégio de Sociologia, que chama assim, mas que estava cheio de poetas rebeldes. Então, a ideia da escola no Lacan, e ele viveu essa escola e sustentou e instituiu essa escola, é a ideia da não escola. Razão pela qual eu te dou totalmente razão novamente quando você diz que é possível e se deve fracassar na escola.
Sim. Acho que, Jorge, podemos, depois dessas provocações, encerrar o debate e já passar para a sessão de... para a sessão de autógrafos? Que pena, porque ainda tinha mais um. Que pena. É isso? Não, você manda, ué, mas só estou dizendo que pena, porque eu adoro ouvir ler e ouvir vocês. Ah, certo. Foi uma belíssima série de provocações que foram argumentadas aqui hoje. Eu acho que agora já estamos com bastante material para poder interloquir diretamente com o autor, não é? E pedir para ele um autógrafo, né? O que você acha, Jorge? Abrimos então para os autógrafos? Sessão de autógrafos? O que eu acho? Eu sigo ordens. Depois de tudo isso que a gente falou. Perfeito. Então, passamos para a sessão de autógrafos. Todos vocês estão combinados. Pois não? O que é? Tem mais uma pergunta? Se for abrir para pergunta, tem aqui, tem lá. Aí podia tomar tudo de uma vez só. Isso. E tem aqui, que a Lida também queria pôr mais Vamos uma. então encerrar com uma última rodada. Então, com 3 rodadas. 1, 2 e 3. Perfeito. Tá bom. Você queria fazer mais uma. Mas eu te faço pessoalmente depois. Agora também Não, é mas pessoalmente. isso é privar. Tá bom. Né? Farei então. Não é verdade? Não, mas você faz em terceiro lugar. Tá bom. Peraí, então, aqui. Farei sim. Ok, Jorge, é uma satisfação estar aqui com você. Meu nome é Maurício. Eu estou vendo no título do seu livro Inconsciente e Responsabilidade. Né? Quando a gente pensa nesse triângulo chamado consciente, subconsciente ou pré-consciente, né? Ou subconsciente, quando a gente pensa em consciente, parece que a coisa fica muito clara, muito nítida. Quando a gente pensa em inconsciente ou subconsciente ou pré-consciente, parece que os analistas, os psicólogos, os psiquiatras, têm sempre definições as mais diversas possíveis. Eu até hoje não sei, por exemplo, a diferença entre o consciente e subconsciente, a não ser na literatura. O inconsciente fica lá nas cavernas, etc, etc. Eu pergunto, o consciente, quando se fala responsabilidade, o que vem na minha mente é o consciente. Agora, o subconsciente ou o pré-consciente, aonde é que está a responsabilidade deles? Tudo bem. Vamos fazer as questões mais Passamos encurtadas, né? E eu prometo, depois do que me couber responder, respondo cada um em 20 segundos. A relação da responsabilidade com desabonar-se do inconsciente e com o estranho íntimo em cada um, que Lacan chama de êxtimo. Tá. Último. Quem que tem uma pergunta? Oi, Jorge. Wilson. Eu queria saber desse contraponto, por exemplo, quando você fala de Lacan e a sua estreita relação com as ciências sociais. A começar de Lévi-Strauss, né, que ele se baseia nesse estruturalismo. Mas, se você fala de reinventar, então, a psicanálise para o século XXI, como é que faz a gente se basear, então, em tudo isso que está lá no começo do século XX? Como é que é essa reinvenção em cima desse momento cultural, histórico diferenciado? Como é que transpõe isso para o mundo de hoje? Ok. Leda. Bom, a minha é para levar você a falar mais um pouquinho do gozo no Lacan. É a seguinte, o Lacan é contemporâneo, a escola do Lacan é contemporânea de uma outra escola prestigiosa, que é a escola do Deleuze. A gente vinha falando um pouquinho sobre o Deleuze no carro, e eu nem te perguntei se você gosta dele, mas gostando ou não, eles são contemporâneos, e o Deleuze tem uma tese que está lá no Anti-Édipo, que se tornou famosa desde então, que é a tese segundo a qual a psicanálise é caudatária de uma paixão triste. A psicanálise é triste.
Ele trabalha com o Tratado das Paixões do Spinoza para falar dessas paixões tristes, que, segundo ele, são paixões que não afirmam a vida, tem a ver também com Nietzsche e a afirmação do sim nietzschiano. Vai acusar a psicanálise de ser uma paixão triste, que vem na linha dos padres, ele diz isso literalmente, na linha dos padres, esses representantes da ordem que nos envolveram numa dívida infinita e impagável para com os deuses. Assim também é essa dívida que a gente não vai pagar no confessionário do psicanalista. Bom, como o Lacan, principalmente o da segunda clínica, termina pela afirmação do sujeito e do gozo, eu queria saber o que você acha dessa impressão do Deleuze de que a psicanálise é triste, e se a psicanálise lacaniana dá uma resposta, de algum modo, ainda que eles não tenham dialogado entre si, a respeito dessa acusação da psicanálise como caudatária das paixões tristes e da não afirmação da vida. Bom, eu jurei que eu ia dar 20 segundos para cada resposta. Alguém riu atrás de mim. Riu, né, aqui. Mas eu vou tentar responder em 20 segundos. A primeira questão foi, eu não via uma definição muito clara sobre inconsciente, consciente, pré-consciente. Existem várias definições. Por exemplo, no campo que a gente está discutindo, existe sim uma definição em Freud, a primeira tópica onde ele faz a diferença entre consciente, pré-consciente e inconsciente, depois ele refaz isso na segunda tópica, e vários outros autores, porque o termo inconsciente não foi descoberto por Freud, ele simplesmente utilizou, né, renomeou, e eu acredito que nós não temos uma só definição, nós temos vários, que nós temos que dizer, bom, estou utilizando esse termo de tal maneira, segundo tal autor. Mas na psicanálise isso é bastante claro. A outra parte da sua questão era uma parte sobre essa responsabilidade, que normalmente responsabilidade, como você bem lembrou, Maurício, é uma responsabilidade consciente. Exatamente. A responsabilidade que eu utilizo nesse livro é uma revisão do conceito de responsabilidade jurídico tradicional. Um exemplo rápido, para falar nos meus 20 segundos, que já passaram, é que se você está num carro e seu carro escorrega no óleo e você dirigindo, você entra num ponto de ônibus e atropela 8 pessoas, você vai para a delegacia e diz, né, que você não pode ser preso porque você não estava livre na sua ação, você não estava consciente daquilo, da mancha de óleo, e, portanto, você não pode ser culpabilizado por aquilo. Perfeitamente. Agora eu te pergunto, você não vai preso, mas te pergunto, você é igual antes de ter atropelado as 8 pessoas depois? O fato de você não ser preso não quer dizer que isso não tenha te tocado, não é verdade? Então eu estou atrás dessas coisas que você não vai preso, que não respondem à culpa, mas que não te fazem menos responsável. É essa responsabilidade, a responsabilidade frente ao caso inesperado, que me parece ser necessária para a psicanálise e para os juristas, e que terão que rever o seu conceito de responsabilidade atual. Falo isso municiado de saber que eu tenho um bom companheiro nessa visão, que é Tércio Sampaio Ferraz, já citado, que também acha que é necessário rever esse ponto. Então, imagino que tenha te, ao menos, orientado uma resposta. Eu só vou dizer, se eu fosse responder, eu responderia por esse caminho. Da mesma maneira, posso dizer sobre a questão do desabonamento do inconsciente. Desabonamento do inconsciente é quando você, é um termo lacaniano, que diz que quando a pessoa está no final de análise, ela está desabonada. Desabonada é um certo galicismo, porque abonado em francês quer dizer você, por exemplo, você é abonado ao Le Monde, né? Você tem a assinatura do jornal Le Monde, ou do jornal de Campinas, ou jornal de São Paulo. Você tem uma assinatura e você não tem mais assinatura. É como se, de repente, você não tivesse mais respostas no inconsciente simbólico, né? Quer dizer, ele não dá mais notícias de você. Você fica sem notícias de você. E ao ficar sem notícias de você, bom, aí você cai na responsabilidade. Ao ficar sem notícias de você, outro termo que você utilizou, o estranho íntimo de cada um, que é um termo, é uma das traduções do termo freudiano de... Eu estou correndo, me esqueci. Me deu um branco o termo em alemão. O Heimlich. Unheimlich. A inquietante estranheza. A inquietante estranheza é o termo que Freud dizia. Todos nós temos um íntimo em cada um de nós muito estranho. Familiar e não familiar. Familiar e não familiar. Há algo mais forte que eu na linguagem caetânica. Ou não. Ou não.
Sobre a questão, as duas últimas questões do Wilson, eu vou casar com a da Leda, sobre essa evolução. Eu acho, o Wilson falou da revolução das ciências sociais e do século XX, como é que isso chega ao século XXI. Eu acho que a psicanálise está no momento pós-Nietzscheano, para usar o grande autor, o grande demolidor de todas as certezas anteriores, aquele que fazia filosofia do martelo, aquele que pôs por abaixo todas as realidades até então construídas na natureza, na religião e no iluminismo, o senhor Frederico Nietzsche, mas que agora nós precisamos, uma vez depois dessa destruição, que resposta nós podemos dar a esse mundo esvaziado. E acredito que nós podemos dar respostas que foram as discutidas hoje aqui, que podem fazer um mundo menos triste, para juntar com o que a Leda falava, levantado por Deleuze, que vale minha opinião pessoal frente ao grande Deleuze, né? Se não dizer do meu respeito, mas que no seu Anti-Édipo, de certa forma, já cutucava os analistas, dizendo: vocês vão continuar no domínio da culpa e na referência paterna para que você não se perca dos bons caminhos pelo seu pai iluminado? Poderia responder: não, Gila, né? Nós não vamos continuar nessa tristeza, né, da casa grande escapando para a senzala, porque nós temos outras respostas que diferenciam culpa de responsabilidade, e nós vamos além do pai, mas não por isso, como dizia Lacan, sem saber se usar dele, e não menos responsáveis. Ao contrário, muito mais responsáveis, porque temos que a questão é ou responsável e singular, ou irresponsável e genérico. Pronto. Perfeito. Ok? Fascinante. Muito bem, então, agradecemos o brilhantismo do nosso convidado de hoje, o Dr. Jorge Forbes, e a professora Leda Tenório da Mota, pelo dia de hoje, por essa apresentação do livro. Eu queria agradecer muito a Leda de novo também. Foi um prazer. Muito obrigado. Então, o livro está à disposição aqui. Pedimos, por favor, para as pessoas que pegarem o livro, de marcar o nome da pessoa a qual vocês gostariam de presentear, né, de uma forma clara, de maneira tal que depois passamos para os autógrafos. Não vale escrever mim mesmo. Depois de tudo. Obrigado pela presença de todos e aguardamos todos vocês para uma outra oportunidade. Obrigado. Obrigado. Muito gostoso Merci. o debate. Gostou? Merci. Eu adorei também. Maravilhoso. Pronto. Que bom. Que vão tirar, porque dói, não dói um pouquinho? Dói um pouquinho, sabia? Massacra um pouquinho. Eu vou